seletividade alimentar em crianças. Você já ouviu falar sobre isso? A gente recebe aqui no UP Notícias de hoje a nutricionista infantil, a Vanessa, para falar sobre esse assunto. Vanessa, seletividade alimentar em crianças, a gente ouve falar muito sobre isso. Ah, meu filho não gosta disso, meu filho não come isso, meu filho, ele tem seletividade, mas o diagnóstico de seletividade não é tão simples assim, né? Não é só porque a criança não come ou não gosta de determinado alimento. Então, o que é de fato essa seletividade alimentar? Perfeito, Natália. Esses termos, eles muito se confundem, né? E deixam os pais, assim, de cabelo em pé, né? Então, o que é seletividade? É quando a criança... Esse é um termo bem amplo, tá? Inclusive, eu vou te falar que existe uma discussão na própria nutrição, dentre os guidelines, sobre o que é seletividade, o que é dificuldades alimentares, o que é TARI. Então, existe essa confusão, tá? A seletividade alimentar é quando a gente vê que uma criança, ela tem restrições a pelo menos um grupo alimentar inteiro, tá? Então, por exemplo, a criança não come nenhuma leguminosa, não come feijão, não come grão de bico, não come lentilha, não come nenhum tipo de outras favas. E aí, a gente fala que essa criança ela tem uma seletividade alimentar, quando ela restringe um ou mais grupos de alimentos, tá? É aquela criança que os pais assim, relatam que quando sai de casa tem dificuldade, eu tenho que pensar muito aonde eu vou comer porque o meu filho não gosta disso, 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 só come de tal forma. Então, quando a criança ela tem várias necessidades específicas ali da alimentação, a gente fala que é uma criança seletiva. A gente ouve muito falar de seletividade alimentar quando a gente fala de crianças autistas, né? Eles têm mesmo essa questão, essa sensibilidade mais forte, mas não é só para crianças autistas, né? Então, eu acho que para criança autista é mais fácil, porque os pais já esperam esse diagnóstico junto, mas pode acontecer com qualquer criança. Exato. Então, assim, dentro do espectro autista, 70% das crianças, isso é um número que ele ainda pode ser maior, mas a gente vai falar num número mais conservador, que é 70% das crianças com autismo possuem seletividade alimentar, ou seja, é um número muito alto, tá? Mas quando a gente está falando de crianças típicas, né, crianças neurotípicas, também é um número alto, aproximadamente 30%, esse número já diverge um pouco mais, mas aproximadamente 30% das crianças neurotípicas possuem uma seletividade na alimentação. Então, é um número bem alto para os dois lados, assim. Eu, como mãe, então, como que eu posso saber se meu filho tem ou não seletividade? Como que eu faço para diferenciar ali, então, que não é uma preferência alimentar ou que é realmente algo que ele não consegue, né? Que a seletividade é isso, ele não consegue comer, a gente estava até conversando antes de começar a entrevista, a minha filha, eu achei que ela tinha seletividade, hoje eu sei que ela não tem a seletividade, ela tem sensibilidade a alguns alimentos, né? Mas como que eu consigo, como pai, mãe ali, saber, né? Ou pelo menos desconfiar? Olha, tem uma frase dentro da nutrição, assim, quando a gente vai estudar esses termos de seletividade e tal, se uma mãe fala que tem dificuldade para alimentar o filho, acredite nela, é porque ela tem dificuldade para alimentar o filho. Então, essas dificuldades, existe um termo que é dificuldades alimentares. Esse termo, ele abrange, ele é mais amplo e ele abrange essas questões assim, olha, o meu filho só come alimentos em tais ambientes. Então, assim, na casa da avó, ele aceita macarrão. A hora que chega em casa, ele não quer macarrão, né? Então, quando os pais vão percebendo que isso está acontecendo com uma certa frequência e que está escalando, está aumentando. Olha, antes ele comia arroz e feijão. Quando tinha lá 3 aninhos, comia arroz, feijão, carne. Hoje ele tem 6, exemplo, né? E ele não quer mais comer. E cada vez eu percebo que vai dificultando. Então, os pais têm que estarem atentos a essa questão. Principalmente se a criança está evoluindo nessa seletividade. E aí tem que buscar ajuda, porque ela não passa por si sozinha, sabe? Ela não desaparece, assim. Inclusive, a gente vê
adultos de 20, 18 anos, até mais, que são extremamente seletivos. Então, eu conheço adultos que só comem ali 10 tipos de alimento. E são adultos típicos, tá? Não são adultos neurotípicos, não. Que até usa aquele termo, né? Eu tenho paladar infantil, né? E, na verdade, se a gente for ver, às vezes, o paladar infantil de uma criança, vamos pegar uma criança ali na introdução alimentar, é um paladar excelente, porque ele está disposto a aprender, a experimentar, a comer. Então, existe muito isso. Você falou sobre, então, o pai saber, o pai, né, ter essa busca. E como que é feito esse tratamento, assim? O que consiste um tratamento para tentar melhorar essa seletividade alimentar? Certo. O tratamento, ele é muito amplo e muitas vezes ele é multiprofissional, tá? Para a gente saber como tratar, a gente tem que entender a causa. A causa da seletividade, ela pode ser tanto de sensibilidade, como você tinha mencionado, então pode ser uma hipossensibilidade ou uma hipersensibilidade da criança ao alimento, e aí a gente muitas vezes vai precisar de uma TO, que é uma terapeuta ocupacional, para ajudar nessas questões. Ela pode ser uma seletividade de causa clínica, que é quando a criança tem realmente alguma coisa, ou ela tem uma disfunção da mastigação, algo que realmente impeça ela de ingerir aquele alimento da forma adequada. Isso também acontece. E aí nós vamos precisar de uma fono, muitas vezes, ou de um gastro. E tem a seletividade comportamental, que acontece, que é a maioria dos casos que a gente vê. E então, de todas essas 3 causas que eu falei, a gente precisa de um nutricionista acompanhando, orientando essa introdução dos alimentos, e muitas vezes a gente vai precisar de um outro profissional também para auxiliar, tá? Falando da parte do nutricionista, por exemplo. Então, no consultório, o que nós fazemos? A gente vai fazer toda a parte antropométrica, então a gente precisa ver se essa criança está crescendo adequado, se ela, por exemplo, ela restringe, não come carne. Tá? Não come nenhum tipo de proteína. A gente, obviamente, vai precisar olhar para isso com mais cuidado, tá? Então, tem a parte de suplementação, que muitas vezes é necessária, sim, para a criança, porque a gente não pode esperar, é um processo longo, tá? Muitas vezes leva 1 ano ou mais para conseguir introduzir os alimentos que ela precisa. E nesse 1 ano, a gente não pode deixar essa criança desnutrida. Tá? Então, a gente precisa introduzir alguns suplementos durante esse período de reintrodução e nós vamos acompanhando com os pais. Tem algumas atividades que os pais podem fazer em casa que vai ajudar, isso a gente orienta, por exemplo, colocar a criança para ajudar na cozinha, levar a criança ao mercado para escolher uma fruta. Essas atividades despertam o interesse da criança em provar, pelo menos, aqueles alimentos, tá? E existe também a terapia alimentar, que não é para todos os casos, mas quando bem indicada, ela ajuda muito a introduzir novos alimentos, tá? Então, a terapia alimentar ela é feita em consultório com o nutricionista, e a gente vai fazendo atividades ali com a criança e expondo ela gradativamente aos alimentos e a gente consegue introduzir. Então, assim, a terapia é para todo mundo? Não, não é. Tem muitos casos que a gente resolve sem a terapia alimentar. Alguns outros precisam, sim. E é muito importante, né, não deixar a situação, então, agravar, né, a chegar ao ponto da criança ter uma restrição muito forte aos alimentos. Então, para os pais, já procurar, né, um profissional quanto antes, né, é bem isso que a gente sempre fala, né, a gente sabe quando tem algo errado com os nossos filhos, a gente sabe quando não tá funcionando, não tá igual. Então, teve esse feeling de que não tá certo, que tá com a pulga atrás da orelha, sim. Então procurar um profissional, né? Exatamente, a mãe sabe. Quando é aquela criança que, olha, a mãe reclama para alimentar, a avó reclama que tem dificuldade de alimentar, sabe, mais de um cuidador fala que tem dificuldade de alimentar aquela criança, é uma criança que tem dificuldade alimentar. Isso ali é fato. A gente tem que saber o porquê, qual é essa dificuldade, da onde que ela está surgindo e saber a melhor maneira de tratar. Mas se a mãe relata que tem, a gente tem que acreditar na mãe. Tá ótimo, Vanessa, muito obrigada. Obrigada a você.